Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo e nessa aula a gente vai aprender a como trabalhar com as claims. As claims, elas permitem que a gente adicione atributos extra no registro de um usuário, como por exemplo CPF, RG, esse tipo de atributo extra que algum sistema pode ter e que não tem na tabela de usuários do Identity. Esse é um dos principais recursos do Identity. Se você parar para olhar, a tabela de claims é essa aqui, ó, ASP.NET User Claims. E todas as claims do usuário serão salvas dessa forma: o ID, a qual usuário essa claim pertence, o tipo da claim, tá? Que no caso é o nome da claim, beleza? E o valor da claim, tá? O dado que você quer salvar de fato. Então, cada atributo adicional de um usuário, ele vai ser salvo como uma linha aqui nessa tabelinha. Bom, tem gente que não gosta dessa forma de adicionar dados adicionais no Identity, né? Utilizar claims. Mas grandes empresas como o Facebook, a Google, utilizam extensivamente esse conceito de claims, né? Eles têm uma tabela lá de claims em alguns sistemas deles e os dados adicionais dos usuários que eles, porventura, precisam no futuro ficam nessa tabela adicional. Tá? Então é uma prática já comum aí no mercado, essa prática de trabalhar com uma tabela específica para dados adicionais no seu sistema. Mas a sua alternativa não é só claim. Tá? Você ainda pode trabalhar daquela forma que eu te falei lá no início do curso. Você pode ter uma outra tabela, né? Você cria uma outra entidade no Entity Framework, sei lá, chamada dados adicionais de usuário. E nessa entidade você coloca todos os dados adicionais. E com base na customização do seu formulário e adicionando e vindo aqui, ó, no método onPostAsync, que é a hora que o usuário é cadastrado, você pode, por exemplo, nesse momento que o usuário é cadastrado, pegar os dados lá do formulário, colocar na sua tabela adicional, tá? E referenciar esse usuário nessa tabela adicional, por exemplo. Ou seja, você vai fazer um relacionamento entre a tabela de usuários do Identity com a tabela de atributos adicionais que você, porventura, pode criar. O legal é que fica mais organizado do que claims, né? Porque você vai definir uma tabelinha lá toda bonitinha e tal. Mas claims, na maioria dos casos, já é mais do que o suficiente, tá? Já é mais do que o suficiente, porque é algo que já vem pronto aí no Identity, coisa do tipo, então a gente não precisa se preocupar muito em montar uma arquitetura, em mexer muito com o Entity Framework e coisas do tipo, tá? Então nesse curso a gente vai focar em como fazer isso com claims. Então vamos lá. Como é que eu adiciono uma claim a um usuário? Bom, geralmente você pode adicionar essa claim aí a qualquer momento do ciclo de vida do usuário no seu sistema, tá? Mas a nossa claim a gente vai adicionar durante o registro. Inclusive, eu até já coloquei um campo aqui, né, chamado nome completo, lá naquela nossa aula onde a gente customizou esse formulário, tá? Mas só para teste, eu vou criar mais um campo aqui que eu vou chamar, vai ser inteiro, né? Eu vou chamar de idade. Só para exemplo mesmo. Você pode colocar o campo que quiser. Lembrando que esses campos aqui do Input Model, eles têm que ser sempre públicos, tá? Então eu vou vir aqui ó, agora no formulário de registro e eu vou criar mais um campo chamado idade. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vou colocar maiúsculo o nome do atributo, porque é um padrão, né? Então vou seguir o padrão. Aqui eu vou mudar para idade. Aqui também. E o tipo aqui vai ser... ele pega o tipo automaticamente, né? Beleza. Bom, então agora eu vou carregar esse formulário aqui. Eu vou vir aqui em registro. Tá aqui a idade, né? Veja que ele pega o tipo do formulário automaticamente. Então, se você parar para olhar, esses dois campos, eles não existem lá na tabela do Identity. Ou seja, são atributos extras, né? E a gente vai adicionar esses atributos extras do usuário
na nossa tabela de claims. E como é que a gente faz isso? É bem simples. A gente pode vir aqui no nosso método onPostAsync e após o usuário ter sido criado com sucesso, aqui, ó, logo aqui, pode ser? O que é que eu vou fazer? A qualquer momento da vida do seu usuário, qualquer momento, você pode adicionar claims, mas aqui, no caso específico do registro, aqui, ó, após o registro ter ocorrido com sucesso, eu vou vir aqui, vou chamar User Manager, ou seja, lembre-se, tudo que for relacionado à manipulação de dados de usuário, criar usuário, deletar usuário, banir usuário, coisa do tipo, você vai fazer com esse objeto User Manager. Tá? E aqui eu vou chamar o método dele addClaimAsync. Esse método ele vai permitir que eu adicione uma claim para esse meu usuário. Tá? Isso é muito bacana. Então, eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e dizer qual usuário eu quero adicionar a claim. No caso, eu quero adicionar a claim no usuário que está sendo cadastrado, que está salvo nessa variável aqui. Então, vou passar o user e aqui eu passo a minha claim. Né? Para você criar uma claim, você vai ter que criar um objeto chamado claim, new claim. E nesse objeto, você vai passar o nome da claim. Nesse caso, por exemplo, eu quero salvar o nome completo. Eu vou chamar de full name, por exemplo. E aqui eu vou passar o dado que eu quero salvar. Nesse caso, eu quero salvar o dado que vem aqui do nosso formulário input.nome completo. Então, eu vou fazer o seguinte. Input.nome completo. Massa. Eu posso fazer... E agora, a gente vai fazer o claim da idade. Então, vamos lá. Await User Manager addClaimAsync para esse usuário. New claim. Eu vou chamar de age. E aqui eu vou passar a idade. Input.idade. Mas é o seguinte, as claims, elas trabalham apenas com strings, tá? Então a gente vai ter que converter esse cara aqui para string. Legal? Outra coisa, é uma boa prática, né? Isso é um padrão seguido na comunidade. Se você quiser, você não segue, que é o seguinte: o nome das claims serem com letra maiúscula no início. Tá? É só um padrão. Beleza, então isso aqui é mais do que o suficiente para a gente poder criar uma claim para o nosso usuário. Só que para quem usa SQL Server, como a gente está usando o MySQL, o buraco é mais embaixo. E aí entra um bug que muita gente que quer trabalhar com o Identity com MySQL não se toca, né? Que é um bug que geralmente você corrige no início do projeto. E eu não corrigi ele no início do projeto justamente para te mostrar a gravidade desse bug. Se você tentar cadastrar um usuário agora com esse código atual, você vai conseguir cadastrar o usuário no seu banco de dados. Tá? Ele vai ficar salvo lá na sua tabela de usuários. Beleza? Só que a sua aplicação vai te mostrar um erro e as claims não vão ser salvas. E aí, você deve estar se perguntando, mas por que isso acontece? Porque a gente está utilizando MySQL. Mas como assim? Seguinte, o erro que vai dar quando você for tentar salvar um usuário com uma claim é de que algum ID não conseguiu ser gerado automaticamente. Nesse caso, o ID da claim, lá na tabela de claims, não conseguiu ser gerado automaticamente. Um erro bem estranho, né? Mas se a gente abrir a nossa pasta de migrações, vir aqui na migração que cria as tabelas do Identity, né? Se a gente vir aqui na migração exatamente aqui na parte ASP.NET User Claims, justamente aqui nessa parte,
você vai perceber que aqui aonde o ID da tabela de claims está sendo gerado, ele tem essa string, ó. SQL Server Value Generation Strategy, SQL Server Value Generation Strategy. O que que isso significa? Significa que essa migração que já vem pronta para a gente, assim que a gente cria o nosso projeto com a Identity, ela não é apropriada para MySQL, tá? Então a gente vai ter que gerar uma outra migração inicial. Note que ele está gerando aqui o ID da tabela de claims de usuário, através de uma estratégia do SQL Server. E o MySQL não vai conseguir entender isso. Você consegue subir a migração para o MySQL, o que é mais bizarro, tá? Mas você não consegue gerar, por exemplo, um ID automaticamente utilizando alguma estratégia, como essa aqui, do SQL Server. Tá? Então é um problema isso. E para resolver esse problema, se você não resolver esse problema no início da sua aplicação, é por isso que eu estou mostrando para você as consequências agora, para você nunca mais esquecer isso, tá? Se você não corrigir esses problemas no início do seu projeto, o que vai acontecer para corrigir esse problema? Ou você muda de banco de dados, de MySQL para SQL Server, ou você apaga todas as suas migrações e todas as suas tabelas do banco de dados e começa tudo de novo, tá? Isso é mais simples do que falado. Então, como é que a gente faz isso? Seguinte, basta você deletar todas as suas migrações, inclusive o seu application DB snapshot. Deleta, pode deletar sem dó, tá? E além do mais, você pode vir aqui nas tabelas do seu banco de dados, selecionar tudo e dar um drop, né? E deletar todas elas. Pronto. Feito isso, os dados da sua aplicação estão zerados, tá? Vou até fechar o MySQL Workbench aqui também. E aí agora está na hora da gente gerar uma nova migração para a nossa aplicação, tá? Uma nova migração aí para o Identity. E para você fazer isso, você vai digitar esse comando: .NET EF migrations add create identity schema. Tá? Tenha certeza que você fez todos os processos de deletar as suas tabelas, todas elas, e todas as suas migrações, beleza? Então, ó, vamos criar aqui. Ele está gerando a nossa migração. E ele gerou para a gente aqui o seguinte, ó. Gerou para a gente uma nova pasta de migração com todo o código necessário agora para criar as tabelas do Identity com o MySQL. Tá? Então está tudo adaptado para o MySQL agora. Então, a gente pode vir aqui agora e dar um .NET EF Database Update. Opa, escrevi errado. Update para ele subir todas as modificações para o banco de dados, tá? Então esse é um bug que pega muita gente aí de surpresa, tá? É um bug muito grave, muito grave. Imagine aí, você está desenvolvendo sua aplicação, desenvolve várias coisas, e no futuro você tem que apagar o banco de dados do zero, né? Então isso é para ficar claro que você tem que de fato corrigir esse bug na raiz, no início, tá? Então tá aqui, ele gerou todas as tabelas, então agora finalmente esse nosso código aqui, nosso pequeno código de registro vai funcionar, né? Então a gente vai conseguir adicionar essas duas claims para esse nosso usuário. Então eu posso, acho que o meu servidor está até desligado. Eu desliguei aqui na hora que eu fechei o terminal. Deixa eu subir novamente. .NET Watch Run. Vamos lá. Ele está subindo o server. Subiu. Vamos lá. Eu vou registrar um novo usuário. Beleza. Vou criar aqui, sei lá, um usuário qualquer. Só para teste mesmo. Colocar uma senha besta. Pronto, e o nome aqui eu vou colocar, sei lá, Victor Son, e a idade, qualquer idade. E eu vou clicar em confirmar. Tcharam, não deu nenhum erro, perfeito.
E aí, se a gente vier aqui no nosso banco de dados, se a gente vier em ASP.NET Users, está aqui o nosso usuário. Se a gente vier aqui em ASP.NET User Claims, está aqui as nossas duas claims, full name e age, né, relacionados a esse usuário aqui. Então é isso. Viu como é simples trabalhar com claims? A não ser por essa parte do bug, né, que é uma parte chata, mas é um bug crítico, tá? Então a gente tem que mostrar qual tipo de problema ele pode causar na raiz, né? E mostrar como resolver esse bug, que é muito importante. E é isso. Na próxima aula, a gente vai aprender a como fazer a autorização de usuários na sua aplicação. Até a próxima!